Morreu de infarto, mas constou Covid. Posso alterar a certidão de óbito? O seu nome te expõe ao ridículo. É motivo de piadas. É possível mudar o nome na certidão de nascimento? Olá, pessoal. Tão certo como o sol nasce todo dia, também é certo que o nascimento e a morte vão acontecer na vida de um ser humano. São as duas coisas mais certas da existência humana. O autor do livro de Eclesiastes já diz: há tempo de nascer, tempo de viver e tempo de morrer. Para esses dois fatos, nascimento e morte, há dois tipos de documentos de interesse público e particular que todo cidadão, toda família obrigatoriamente tem que possuir. O primeiro é a certidão de nascimento e o segundo, o atestado de óbito. Agora, quando há erros na certidão de nascimento ou no atestado de óbito, às vezes erros grosseiros, às vezes com informações incorretas, o que se deve fazer? Existem duas formas de se retificar ou corrigir um registro de nascimento ou de óbito. Uma pela via judicial e a outra extrajudicial ou administrativa, todas previstas lá na Lei 6.015 de 73. A retificação administrativa ou extrajudicial, ela é feita no próprio cartório de registro civil de pessoas naturais, onde foi feito o registro de nascimento ou óbito. Portanto, como o próprio nome diz, não precisa de uma ordem judicial ou de uma sentença para retificar. Já as retificações judiciais são aquelas onde o interessado contrata um advogado, apresenta as provas, dependendo do caso, a necessidade da manifestação do promotor, o juiz concede a sentença, determinando que o cartório de registro civil corrija o equívoco, averbando a retificação e expedindo a certidão correta. Há diversas hipóteses para retificar pela via administrativa a certidão de nascimento ou de óbito. Vejamos alguns exemplos relacionados à certidão de nascimento. Por exemplo, a mudança de sexo. A pessoa tinha um nome masculino e retificou para um nome feminino. Aqui é feito diretamente no cartório. E mesmo que não haja mudança de sexo, a pessoa pode adotar o nome social, como ocorre com os transexuais. Outro caso, quando o nome evidencia e expõe a pessoa ao ridículo. Os pais colocaram o nome do filho, por exemplo, de Adolfo Hitler Lima da Silva, Manuel Sola de Sapato, Faraó do Egito Souza. Nesses casos, a justiça retifica o nome. Também, reconhecimento de paternidade. O sobrenome do pai é acrescentado no nome do filho. Geralmente decorre de ação judicial de investigação de paternidade. Também, erro de grafia no sobrenome. Na certidão de nascimento do filho constou o sobrenome do pai como Bezerra com S. Já na certidão de nascimento do pai, consta seu sobrenome como Bezerra com Z. Nesse caso, o próprio cartório vai retificar e expedir a certidão de nascimento correta. Não precisa do judiciário. Existem outros casos previstos em lei, alteração do nome em virtude de casamento, adoção de filhos, mas por hora basta. E a certidão de óbito também pode ser retificada? Sim, ela pode ser retificada. Vamos ver alguns exemplos antes de falar do Covid. Exemplo, na certidão de óbito constou que o falecido era divorciado, porém, ele vivia em comunhão estável há muitos anos. Nesse caso, é extremamente importante a retificação, justamente para garantir direitos à viúva que não era casada legalmente. Outro exemplo que acontece com frequência é o declarante esqueceu ou de propósito deixou de colocar na certidão de óbito o nome de um dos filhos do falecido, ainda mais se o filho é de outro relacionamento. Evidente que a certidão de óbito, nesse caso, vai ser retificada. Mas agora eu quero falar de um fato que tem ocorrido com extrema frequência relativo à causa da morte, onde constou Covid e não era Covid. Mas não sou eu que estou falando, mas a associação que reúne os cartórios de registro civil do Brasil, a ARPEM, verificou um aumento expressivo de retificação das certidões de óbitos. A pessoa falece de uma doença, por exemplo, de um ataque cardíaco, e foi declarado na certidão de óbito a causa da morte como Covid, e às vezes como suspeita de Covid. Na verdade, a pessoa faleceu de outra causa.
E temos visto esse absurdo não pelos jornais ou por supostos fake news, mas pelo exercício da advocacia aqui. Veja, chegou em nosso escritório um caso em que a pessoa foi internada no dia 8 de junho no Hospital Municipal de São Paulo. E no dia 9 de junho, às 22h45, a pessoa faleceu. Na certidão de óbito, constou insuficiência, cardiopatia, hipertensão arterial, choque séptico e suspeita de Covid. O absurdo é tão grande porque um dia antes do falecimento, ou seja, no dia 8, foi feito o exame e o resultado foi negativo para o Covid. Veja, não foi detectado o Covid. No próprio dia do falecimento, ou seja, no dia 9 de junho, foi feito também outro exame para detectar o Covid e o resultado foi negativo para o Covid. O paciente não ficou nem 48 horas no hospital e antes das 48 horas não apresentou nenhum sintoma do Covid. E o mais triste desse caso é que o desejo da pessoa falecida era ser enterrada na cidade em que nasceu, na sua terra natal. E os familiares empenharam-se ligando para as funerárias, vendo os custos e estava tudo certo, mas quando a funerária viu a certidão de óbito, e que a morte foi por suspeita de Covid, o falecido não pôde ser levado para a terra onde nasceu. Infelizmente, ele foi enterrado no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. E o descaso desse hospital não parou por aí, porque a morte desse pai e esposo foi às 22h45 do dia 9 de junho, uma terça, e a família foi avisada do falecimento só no dia 10, quarta-feira, ao meio-dia. Uma injustiça atrás da outra. Eu não quero aqui, com a minha fala, minimizar ou desprezar a gravidade do Covid. Não seria louco e nem displicente, pois as estatísticas, os fatos, pessoas que conhecemos e que ficaram doentes, nos mostram a seriedade do contágio desse vírus. Mas, por outro lado, tem muitos hospitais, muita gente atestando de forma equivocada. Por isso, o atestado de óbito deve ser retificado e constar a real causa da sua morte e não suspeita ou uma causa sem prova relativa ao Covid-19. Nesse caso, não só o atestado de óbito deve ser retificado, como a família poderá receber uma indenização por danos morais. A certidão de nascimento e a certidão de óbito representam a história de uma família, dos antepassados. São documentos importantes. Além disso, refletem a dignidade, o valor e o respeito à pessoa humana. Por isso, se há erros, se há informações que causam prejuízos e aborrecimentos, devem ser retificados. Por hoje é só. Em relação ao vídeo de hoje, nos dê o seu feedback lá nos comentários. Faça a sua inscrição no canal e clique no sino de notificações para receber nossos vídeos. E compartilhe. Talvez uma pessoa dos seus relacionamentos precisa dessas informações. Obrigado.